Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje na nossa reflexão nós vamos falar sobre o fluxo da vida. O fluxo da vida eu costumo comparar como um rio, né? Você tem um rio, ele tem um fluxo, ele vai caminhando tranquilamente. Ele vai indo despreocupadamente, seguindo o seu curso, né? Fazendo o seu percurso por ali, e ali você tem curvas, você tem bloqueios, você tem, né, sujeiras, tem uma série de situações que o rio vai passando por ali. Assim é a vida. A vida ela vai como ela tem o fluxo dela, e ela vai seguindo despreocupadamente. Só que no meio desse caminho, desse fluxo da vida, nós temos um negócio chamado pensamento. E é a partir daí que a gente começa a ter as nossas dificuldades. Toda vez que você coloca um pensamento, né, esse pensamento ele tem um poder, ele tem pulsos elétricos aí dentro de você. E esses pulsos se transformam em emoções. E essas emoções se cristalizam em formas de atitudes. E ali começa toda a problemática humana, os relacionamentos interpessoais. Na medida que você não deixa o rio fluir e você acha que isso é incontrolável, né, é uma coisa que vem ali de dentro porque você pensou e você sentiu e você explodiu, né, muitas vezes, ou você falou besteira, né, ou você impôs alguma coisa, enfim, você não entendeu a lei da vida. Você está tentando colocar a sua lei na vida do outro. E a vida ela é muito justa, né? A vida é muito justa, a natureza ela é muito sábia. Tudo tem uma ordem, tudo tem uma lei. E a lei dentro do ser humano é que cada um é único e cada um tem a sua lei. Então a sua lei não serve para mim, a minha lei não serve para você. Toda vez que eu tentar colocar a minha lei na tua vida, vai dar merda. E você fazer a mesma coisa, acontece o mesmo. Então nós temos a lei dentro da nossa existência. E assim como um rio, nós temos os obstáculos ali na frente. E aí o meu destino, ele vai depender muito desse fluxo. Esse fluxo ele pode ser lá na frente muito abundante, né? Muito forte, bonito, muito limpo, ou ele pode ser muito minguado, quase uma nascente, um fiozinho ou muito sujo. Vai depender do agora, de onde eu estou passando e como eu vou lidando com esses obstáculos chamados pensamentos. E o que faz o pensamento acontecer ou não? Porque a gente já sabe, né? Foi escrito aí uma série de coisas, né, para os livros e tudo mais, dizendo do poder do pensamento positivo. Mas o que eu observei, né, nos meus estudos, tudo é que só pensar não adianta. Porque o pensar eu posso estar pensando justamente com a cabeça de alguém, com a energia de alguém, né? Eu tenho que, né? Quando eu tenho que, esse pensamento não é meu. Eu tenho que para os outros me, né? Então isso não é meu. Isso é do mundo. Então eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado. Onde tem lista, o pensamento não funciona. Então esse pensamento, ele precisa ser jogado para o corpo. Eu preciso pensar aqui e esse pensamento ele tem que fazer uma química, né? Uma alquimia com o corpo. E aí o corpo vai reagir. O corpo é o que vai fazer, é o que vai dar forma daquilo. É o que vai acontecer. Mas aí a gente não consegue colocar isso. Essa conexão mente, né? Cabeça, pensamento e corpo é difícil. É difícil por um lado positivo, porque por um lado negativo as pessoas fazem isso com muita facilidade. Então é a prova de que é fácil fazer. A gente só não encontrou o meio como é feito isso. Você vê que quando é uma desgraceira na vida, você sente no corpo. Né? Se você pensar numa pessoa que faleceu, num ente querido, você sente a dor no peito, a dor nas costas, a angústia na hora. Se você pensar numa perda que você teve, numa briga, numa situação que foi desagradável, é muito rápido sentir aquilo. Nossa, me deu até dor de cabeça aquilo. Pois é. Então você vê que a transferência ela é muito rápida, né? É quase um pix da cabeça para o corpo. Então, o que você faz? Você sente ali. Mas quando é o lado bom, você tem um mecanismo de autossabotagem que diz para você que não.
né? Ai, quem sou eu? E ali vai depender muito, né? Esse fluxo da vida das suas crenças, daquilo que você acredita, daquilo que você colocou aí dentro. E como é que eu coloco aqui dentro, né? É o tô. Então você fala, eu tô, né? Eu tô de boa, eu tô de mal, né? Tô bem, tô mal. Não é assim que a gente usa, né? Os termos, tô dentro, tô fora. Ah, tô fora. Não, tô dentro. Então a gente não percebe, né, esses gatilhos que colocam a gente em situações que muitas vezes são boas e muitas vezes não tão boas. O tô é que faz a tua conexão com o corpo. E ali, através desse tô, é o que você vai definir como que vai ser o fluxo do teu rio. Vamos para os exemplos práticos, né, do nosso dia a dia. Vamos pegar aquele que é, né, o eterno, o Benê. Quando você conhece o Benê, você tá lá na empolgação e ali só naquele começo, naquele lance, naquela paquera, tudo bem? O que que você faz? Né? Você se abre inteira, fica ali, né? Vulnerável àquela situação. E você, por vezes, vai sentindo, né? Aquela cosquinha, aquele negocinho, tudo, aquele frenesi todo ali dentro, e você deixa de ser quem você é por vezes. Por quê? Porque pega mal, não vou fazer assim, não vou fazer assado, não vou falar, né, assim, não vou me colocar, papá. Então a gente já começa a se moldar para que o outro goste da gente. Quando na verdade o outro gostou de você exatamente do jeito que você está sendo ali. Às vezes você está sendo observado, observada há muito tempo e não percebeu. Mas na cabeça a gente começa a criar, né, situações de que eu tenho que para o outro me. Ficou claro agora para vocês? Então preste bastante atenção no que eu estou falando antes de você começar a fazer uma autoanálise e achar que é você isso, né? Preste bastante atenção. Eu vejo que ao longo dos anos a gente vai, não só eu, mas em todos os lugares que eu já fui, palestras, né, e cursos e tudo mais, as pessoas elas vão entendendo o que é elas, vão pondo aquilo na vida delas. E na verdade, às vezes ela está vivendo uma vida que nem é a dela. Então, vira um rolo danado. Então, escute a reflexão, analise a reflexão, depois você vê se aquilo cabe ou não para você, se aquilo serve ou não para ti. Então, você conheceu, então você já começou a se pôr numa postura de que você tem que ser aceitável. Muitas vezes é uma comparação com o outro, com outros relacionamentos, e ali você começa a se moldar. O outro, por sua vez, também faz a mesma coisa. E ali começou um relacionamento de mentira. Não tem ninguém ali, só tem personagens. E ali o que acontece? Claro, né? Você começou a colocar bloqueios no fluxo da tua vida, no fluxo do teu rio. Porque depois a convivência vai trazer isso à tona, quem realmente eu sou, a minha personalidade, o meu temperamento. Mas no começo a gente disfarça, a gente mente. E ali é o grande problema do ser humano. Volto, né, naquele trabalho de início. Todo o problema do ser humano vem dos relacionamentos interpessoais. Então eu querer que o outro me, sem eu mesmo me querer. Então o tô, quando a gente fala eu tô, é isso. Eu tô criando problema. No inconsciente é isso que acontece. Poxa, mas não é esse padrão, por que está fazendo assim? Então eu tenho que reconfigurar porque agora tem que ser assim. E ali a gente vai interrompendo o fluxo. Só que como todo rio, o fluxo da vida é igual. Você vai criando bloqueios, bloqueios, vai diminuindo o fluxo do rio, lá para frente a água vai ficando mais escassa e ali para trás vai se acumulando, vai formando uma barragem, vai aumentando a pressão, porque o fluxo de água está aumentando, já não corre mais aquele fluxo tão lindo, tão leve, tão solto. Até para levar a sujeira que está ali. Não, vai acumulando mais sujeira, mais porcariada, que nós chamamos de mágoas, são as más águas, que vai acumulando e vai parando e vai travando. Mais cedo ou mais tarde, esse rio ele vai transbordar. A gente já viu, quem mora nos grandes centros sabe, né? Choveu, barra o fluxo lá na frente e aí começa a alagar. E esse teu alagamento ele vai espalhar por toda parte. Muita gente que está à tua volta, que não tem nada a ver com isso, vão receber as suas águas, ou as suas más águas, as suas mágoas. E ali a gente vai acumulando, né, inimigos.
Porque aí, quando você faz esse transborda, você dá o direito do outro falar, do outro comentar, do outro invadir também a tua vida. Porque aí o outro rio também transborda. E ali você já viu, né? De repente eu estou falando agora o teu caso, que a vida tá uma merda, na pandemia e tudo mais, e a coisa tá acontecendo, e o relacionamento não vai, o trabalho não vai, eu passo dificuldades. É isso, porque você tá misturando as suas águas. É a pororoca, vai lá e começa a misturar tudo com tudo. Só que não de uma forma ordenada como lá, né? Tudo bagunçado. E aí vão misturando as emoções, que a água são as emoções. Então por ali, gente, você já começa a entender como que é o fluxo da vida. Então eu tenho que tirar aquele bloqueio, que é em forma, na maioria dos casos, pensamento. A maioria dos teus problemas vem da cabeça, da forma que você se coloca, da falta de postura que você tem na vida, da falta de empenho e da tua, né, vamos dizer assim, invasão nas outras pessoas. Você dá palpite, você dá pitaco, entendeu? Você é fiscal do mundo, fiscal de Deus, você sai pelo mundo pegando os pecados do mundo. E ali você vai pondo cada vez mais esses bloqueios. E ali não vai ter como dar certo. Quando você chegar nesse nível, né? Imagina a tua vida com o Benê. Você bloqueou tudo que era em você. O Benê já passa a não gostar mais de você e começa a ver problemas, porque esse rio começou a não fluir, começou a ficar mal cheiroso, porcariadas, água podre, água suja, não flui mais. Então tudo aquilo que me encantava no rio, naquele fluxo lindo, não tem mais. E você se olha no espelho e não se enxerga mais, você não vê mais também. Você só vê um rio prestes a transbordar o tempo inteiro, cheio de sujeiras. E se você parar e analisar, é simplesmente você mudar a forma de pensar. Tô fora, o fluxo volta. Mas é um tô fora, não é da boca para fora. É lá dentro, é nas carnes. Você precisa parar e observar onde é que você colocou esse tô. Porque esse tô foi o que travou o fluxo. E muitas vezes não é um só, não, são vários durante a vida. Pode olhar aí dentro que você tem ainda, entendeu? A lembrança do Benê lá da infância. Aquele namorado lá que você não esquece nunca. Como é que você quer que um relacionamento dê certo? Se você, né, ainda tá com outro aí dentro. Como é que você quer que a tua vida dê certo se você compara os teus filhos? Se você compara com os irmãos? Se você tem uma competição com os teus irmãos? Não vai dar certo. Isso é um bloqueio que você põe no fluxo da tua vida, não da vida do outro. Então, quando você está bem e você coloca um tô bem, a coisa vai. Você já viu que tem momentos da sua vida, e todo mundo já passou por isso, justamente para a gente entender e observar. Tem vezes que está tudo bem, porque eu estou bem. Tem vezes que está tudo mal, porque eu estou mal. Então, se tua vida está ruim, é porque você é ruim. Eu falo, as pessoas ficam brabinhas comigo, né? Mas eu sou tão boa para os outros, mas para você não. Então você é o pior dos seres. Porque se você não cuida de você e só quer cuidar dos outros, isso é uma falácia. Isso é uma mentira. Eu não posso cuidar de você, eu não sei o que é bom para você. Então a gente precisa começar a entender o fluxo da vida, as leis da vida e começar a desbloquear e começar a retirar isso para tirar esse acúmulo de água que está aqui atrás. No nosso caso, aqui dentro, né? Que está parado. Fazer isso fluir. Fluir da maneira mais gostosa que for para nós. Só que muitas vezes, quando o teu rio começa a fluir, o fluxo da tua vida começa a fluir, os outros começam a tentar bloquear esse fluxo. Porque eles têm o fluxo deles também bloqueados. E é aí que você vai ter que ir contra tudo e contra todos. E essa é a maior dificuldade que as pessoas têm. Por conta dos relacionamentos interpessoais, eu começo a dar satisfação da vida para os outros. Porque os outros acham que, porque viveu mais, porque tem mais experiência, porque é isso, porque é aquele mãe, pai, avô, tio, tia, irmão, parente, amigo, começa a querer dar pitaco na tua vida, sendo que eles não cuidam nem da vida deles.
Pode observar, gente, as pessoas que dão pitaco na tua vida, olha a vida delas como está. Você vê a maioria na política hoje, né? Você olha pro povo, o povo que dá pitaco na... Olha a vida do povo como é que tá. Mas aí o povo malha, dá porrada em todo mundo. Então a gente vai criando, né, bloqueios dentro desse fluxo da vida. E aí, como todo coletivo, nós vivemos em sociedade, você imagina todos esses rios, pelo menos a maioria deles, transbordando. Você imagina, né, São Paulo, né, ou Brasil, todos os rios transbordando, se misturando um com os outros. Não tem vida, né? Não existe vida. Acaba com tudo. Assim é o ser humano. Ele começa a transbordar as emoções, as situações. Por isso que a gente vê um mundo tão bagunçado, um mundo tão violento, né? Um mundo com tanta situação, um mundo lindo, que poderia ser de uma maneira muito mais tranquila. Mas você vê as pessoas ainda sofrendo demais. Por conta disso. Não respeitam o fluxo da vida. Não conseguem administrar a própria vida. E aí, quando eu não administro a minha vida, eu xingo a do outro. Aí eu invado o espaço do outro. No trabalho, é a mesma coisa. Então eu vou acumulando tarefas, eu vou acumulando preocupações, eu vou acumulando dissabores. E aí é porque o chefe é isso, porque o chefe é aquilo, porque aquele é outro, aquela é outra, e não sei o que, e tal, tal, tal. Então você vai bloqueando o fluxo da vida. E aí cada vez que mais você faz, quanto mais você faz, mais porrada você leva. Menos você flui dentro do trabalho. E aquilo passa a virar um tormento para você. O que seria uma coisa legal, tranquila, gostosa, porque o trabalho é maravilhoso. Quando você gosta do que você faz e quando você faz aquilo com competência, não porque você quer ser o lindo, a linda. Quando você entender que você está servindo o outro com o teu trabalho e vai ser servido também através do trabalho do outro, fica tudo muito tranquilo. Dentro do trabalho, o meu sucesso é o teu sucesso. Isso é também dentro do fluxo da vida. Quando as pessoas entenderem isso, o mundo ele começa a melhorar. Mas aí você vai pondo bloqueios, bloqueios, vai ficando inchado, vai ficando com aquele acúmulo e aí explode dentro do trabalho. Ou então faz tudo de qualquer jeito. A gente está cansado de ver isso. Eu trabalhei dentro das empresas, eu sei como é. Eu faço trabalho com eles, eu sei o tempo todo pessoa reclamando de tudo e de todos. Ela mais reclama do que ela trabalha. Se ela fizesse 5% da reclamação dela em forma de trabalho, o Brasil seria outro, com toda certeza. Então nós precisamos tomar bastante cuidado, observar bastante isso. Escute esse áudio quantas vezes for necessário para você entender o fluxo da sua vida. Como é que anda? Será que esse rio ele está fluindo legal? Ele tem uma nascente bacana? Ou você nega a nascente? Porque assim como um rio, o fluxo da vida, né? Nós temos os nossos pais. E muitas vezes você tem confusão com os seus pais. Por quê? Porque você nega a tua nascente. Só que você nasceu dali. É a tua nascente, com defeito ou não, é ali que você veio. E você depois nega aquilo. Quando você nega aquilo que te alimenta. Corta a nascente de um rio, ele acaba. É simples assim. Interrompe ele lá na frente, ele transborda. Então é tudo muito claro, as leis da vida. Se você tem um problema com os teus antepassados, com os teus pais, com os teus avós, você precisa resolver isso. Eu estou dentro ou eu estou fora disso. Agora você quer aplicar a tua lei na vida dos pais, é o que mais acontece. Os pais criaram, né? Vocês vieram, né? De um pai, de uma mãe, foi criado, tá aí todo mundo marmanjão, grandão hoje, aí quer dominar os pais. Não, pai, não pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim, fica aí, para aí. Porra, o pai trabalhou uma vida inteira, agora você quer parar o pai. Aí depois não sabe que ele morre porque ele tem câncer. Você parou o fluxo do rio dele, o fluxo da vida. E você acha que está fazendo um grande bem, porque agora eu tenho que cuidar do meu pai. Trata os pais como se fossem débil mental. E faz isso com as crianças. Não deixa a nascente fluir.
Você tem que isso, tem que aquilo, tem que assim, tem que assado, porque não pode, isso aqui, não nasce, fica um fiozinho, fica um riozinho. O que era para ser, né, um grande rio vira um córrego na vida, porque você se intrometeu. Então, os relacionamentos interpessoais, eles são a maior problemática do ser humano. Ah, porque é meu filho, porque é seu filho, você tem o direito de cagar na vida dele como você fez na sua? As mães não contentes que faz a cagada na vida do filho, quer cagar na vida dos netos ainda. Então a gente precisa parar com essa arrogância da gente e entender o fluxo da nossa vida. Olhe para a tua vida. Antes de você dar um palpite na vida do teu filho, veja se você está fazendo a coisa certa. O teu filho vai se inspirar em você através das suas atitudes. Simplesmente assim. Quando ele vê as tuas atitudes, ele vai. Uns não vão também, não está nem aí. Mas a maioria vai. E o que o outro vai fazer da vida dele não é problema seu. Por isso, quem ouviu aqui o áudio da separação de tarefas, né, é importante. Olha, separar essa tarefa é tua, não é minha. Se você vai fazer ou não, o problema é seu. Se você precisar de ajuda, quando você tiver vontade de fazer a tua tarefa, eu posso até te ajudar, se eu puder. Do contrário, não. Eu não vou me meter e nem fazer por você. Então, entender realmente o fluxo da vida é fundamental para que a gente possa crescer, né, e se relacionar bem com o mundo e com a gente. O fluxo da vida não é difícil. O difícil é você controlar essa tua cabeça com pensamentos e responsabilidades que você pôs para você. Assumir o mundo e assumir pessoas, coisas, responsabilidades que não são suas. Se manter muito preocupada, agora eu tenho uma família, eu tenho isso, né? Tem gente que se preocupa com conta para pagar. Se você parar e observar bem, é o cúmulo do absurdo. Ah, estou preocupado com a luz. Ué, por que você está preocupado com a luz? Você não gosta de ter o conforto da luz? Você não está fazendo nenhum favor, isso não é nenhum trabalho. Você paga a conta de luz que você quer ter o conforto e os benefícios que a eletricidade traz para dentro da tua casa. A água, a mesma coisa. O aluguel, que é tão temido pelas pessoas no mundo. Ué, você está pagando para utilizar aquele espaço, como qualquer lugar da vida. Você vai no mercado, você compra para utilizar aquela comida, né? Você vai num cinema, você paga para usar aquele espaço, se divertir. Não é assim? Então por que o resto não pode ser, tem que ser um problema? Ai, o meu cartão, ai, as minhas contas. Ué, eu acho que você está descontrolado então nas suas contas. Porque isso passou a virar um problema. Você não trabalha? Trabalha, não tem as coisas. Tem. Ué, qual é o problema? Tudo bem que uma hora ou outra você tem uma dificuldade maior, gastou um pouco a mais, tudo bem, mas isso não é um problema. Estava tudo programado, você sabia. Então onde está o problema? Não tem problema, é mais uma situação. Quando você encara isso como problema, você, puf, interrompeu o fluxo da vida. Você não está confiando mais em você. Você é pobre. Está só contando moeda ali para pegar o metrô. Então você vive só daquilo, você acredita que a vida é só aquilo, que o teu salário é só aquele, que o dinheiro não vai vir, que a abundância não vai vir. É o pensamento, é o que você falou. Tô fudido, não é assim que vocês falam? Tô quebrado, tô negativo. E ali você sente o peso, né? Dá até um, olha aquela conta vermelha, dá até um nó na espinha, como falava minha avó. Ali é o que você tá, ali é o que você colocou, ali é o teu é. Já viu na conversa quando alguém chega e fala, é? Fala, fulano fez assim, você viu? É? O é, você já tá dentro. Se conectou. Então, gente, foi dado aqui alguns exemplos hoje, cotidiano do dia a dia, para você entender um pouquinho. Eu não quero fugir muito daquele plano que eu tenho aqui de 20 a no máximo 30 minutos o áudio, para não ficar algo muito cansativo, né? E para que você analise um pouquinho. A reflexão de hoje, todas as que eu envio para você, é para você parar e observar. Entendeu? Mas observa, não se compara, não se coloca ali dentro. Quando estiver ouvindo aqui, não fica pensando, ah, sou eu, sou eu. Não. Analisa, veja, escute, aprende a escutar. Entendeu? Quando você escutar bem aquilo, aí você começa a olhar para a tua vida. Entendeu? Entendeu. Aquilo serve? Serve. Então use com sabedoria. Não serviu?
você descarta. Simples assim. Não coloque bloqueios no fluxo da tua vida. Deixa a tua vida fluir. Não acumule mágoas, porque quando você bloqueia lá, as mágoas vão se acumular. As más águas vão fazer pressão aqui em cima para poder tirar aquele obstáculo da frente. E ali a tua vida começa a ficar um rolo só. Espero que tenha ficado bem claro isso para que vocês trabalhem isso durante toda a tua vida. Um grande beijo a todos vocês, um excelente estudo a todos e até o próximo áudio.